Olá, olá, estudante, tudo bem com você? Professor Mário Jones aqui, vamos lá para mais uma aulinha. Continuando aí, nossa aula sobre sólidos geométricos, hoje vamos discutir sobre o cilindro. Bom, quem que seria o cilindro? Cilindro é um corpo redondo, coloquei aí alguns exemplos só para que vocês entendam a característica do cilindro. Então, o cilindro é um corpo redondo composto por duas bases circulares. Então, percebam o seguinte, eu tenho uma base em cima, tem uma base embaixo. E essa base aqui, ó, é uma base circular. Então, o que nós temos aqui é um círculo, tudo bem? E em cada uma desses exemplos aqui, nós temos a mesma situação. Então, o cilindro é um corpo redondo composto por duas bases circulares. Muito bem. Tá aí a característica do cilindro. Vamos colocar algumas informações aqui? Bom, essas faces circulares, elas serão chamadas de bases, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma base. Então, percebam que a base é um círculo. Então, olha só, a minha base, ela vai ser um círculo, tá aqui. E aí, toda vez que eu tenho um círculo, eu tenho um negócio chamado de raio, que eu vou chamar aqui de R, ó, que é o raio da base. Então, raio da base. Belezinha? Então, nós temos aí o nosso R, que é o raio da base. O raio seria isso daqui, ó. E aqui eu tenho algumas informações que eu preciso que vocês fiquem atentos, que eu vou chamar de R. E aí eu tenho a altura desse cilindro, que é esse segmento aqui, ó, que é a nossa altura. E essa altura eu vou chamá-la de H. Aqui eu tenho algumas coisas especiais em relação a esse cilindro. Quais coisas especiais? Eu posso calcular a área da minha base. Eu quero calcular a área da base. A base é um círculo. Como é que eu calculo a área? Então, eu quero calcular a área da base. Bom, a área da base vai ser igual, ó, a área da base vai ser o π vezes o raio elevado ao quadrado, onde π é igual a 3,14 aproximadamente. Professor do céu, que negócio difícil. Não é não. Daqui a pouquinho vou fazer um exemplo, mostrar para vocês que isso é muito fácil. Então, a única coisa que você precisa identificar para calcular a área da base é fazer π vezes o raio elevado ao quadrado. Lembrando que o π vale aproximadamente 3,14. E como é que eu faço para calcular o volume desse meu cilindro? Bom, o volume do cilindro vai ser o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, como é que eu calculo o volume? Volume é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Professor, mas isso é difícil, né? Não, quer ver? Olha só, observe o cilindro a seguir e calcule o seu volume. Como é que eu calculo o volume? Volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do meu cilindro. Então, volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do meu cilindro. Olha só o tanto que é fácil. Quanto que vale o π? O π vale 3,14. Então, isso daqui é 3,14 vezes o raio. O raio vale quanto? O raio vale 6, que é esse segmento aqui, ó. Ele vale 6. Então, o raio vale 6 elevado ao quadrado vezes a altura. A altura do cilindro é essa daqui, ó. Nós temos a altura do cilindro. A altura do cilindro vale quanto? A altura do cilindro vale 10. Professor, e agora? Bom, agora vamos fazer essa multiplicação. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver o 6 elevado ao quadrado. Lembrando que 6 ao quadrado é fazer 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Então, isso daqui vai ser 3,14 vezes... Deixa eu colocar com pontinho aqui para a gente não confundir nada. Então, vezes 36 vezes 10. Então, vamos fazer essa multiplicação aí. Então, vamos lá, bem devagarzinho. 3,14 vezes 36. Vamos lá. 6 vezes 4 dá 24. Sobe o 2. 6 vezes 1 dá 6. Com 2 que foi, dá 8. 6 vezes 3 dá 18.
Muito bem, agora eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 1 dá 3, com o que foi 4. 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui dá 4, 10, sobe o 1, 13, sobe o 1, 11. Então, beleza. Como tem duas casas à direita da vírgula, ó, duas casas à direita da vírgula. Então, o meu volume vai ser 113,04 e agora eu vou multiplicar isso por 10. Quando eu multiplico por 10, então, ó, se eu multiplico isso daqui por 10, eu vou ter que deslocar essa vírgula uma casa para a direita. Ou seja, o meu volume vai ser de 1.130,4. Professor, qual que é a unidade de medida? Aqui está em centímetros, então será de centímetros cúbicos. Então, a única parte trabalhosa aqui é fazer a multiplicação. Então, você precisa lembrar da fórmula. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? É π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, é πr ao quadrado h. Quer ver? Vamos fazer mais um exemplo? Olha só. Tenho uma jarra em formato cilíndrico, cujo raio mede 8 centímetros. Ó, raio mede 8 centímetros. E sua altura é igual a 50 centímetros, conforme apresentado na figura a seguir. E esqueci a figura. Vamos colocar a figura aqui. Ó, cilindro. Cilindro. Onde eu tenho o raio da base, que é isso aqui, ó. Raio da base, ele mencionou que é de 8 centímetros. E a altura, que é essa parte aqui, ela mede 50 centímetros. Pronto, ó. Agora temos o desenho a seguir. Então, beleza. Como é que eu faço para calcular o volume? Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Quanto vale o π? O π vale 3,14 vezes o raio. O raio é 8 ao quadrado vezes a altura, que é 50. Então, é π vezes 8 ao quadrado vezes o 50. Bom, 8 ao quadrado é fazer 8 vezes 8, tá? Então, ó, 8 ao quadrado é fazer 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64. Então, o volume vai ser igual a 3,14 vezes 64 vezes o 50. Então, o volume será igual. Bom, eu tenho que fazer essa multiplicação aí. Então, vou multiplicar o 3,14 vezes o 64, bem devagarzinho. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, como subiu 5? 4 vezes 3, 12. 6 vezes 4, 24, então sobe 2. 6 vezes 1, 6, com 2 que subiu 8. 6 vezes 3 dá 18. Então, tá aqui, ó, 6, 9, 10, sobe o 1, 10, sobe o 1, 2. Duas casas à direita da vírgula, então dá 200,96. E aí, vamos multiplicar isso daí por 50. Então, fazendo a multiplicação por 50, vamos lá. 0 vezes 6 dá 0, vezes 9 dá 0, vezes 0 dá 0, vezes 0 dá 0, vezes 2 dá 0. Então, 0 multiplicado por qualquer número sempre é 0. 5 vezes 6 dá 30, sobe o 3. 5 vezes 9, 45, com 3 que foi 48, sobe o 4. 5 vezes 0 dá 0, com 4 que foi 4. 5 vezes 0 dá 0 e 5 vezes 2 dá 10. Então, isso daqui vai ser 0,084,001. No geral, nós temos duas casas à direita da vírgula, ó, da direita para a esquerda, duas casas. Então, isso daqui vai dar 10.048 centímetros cúbicos. Pronto, ó, conseguimos calcular o volume desse cilindro. Difícil isso, pessoal? Bom, espero que não. Vamos lá para mais um exemplo. Olha só. Um cilindro possui um volume igual a 7.850 centímetros cúbicos. E o seu raio mede 5 centímetros. Qual é a medida da altura desse cilindro?
Considere π igual a 3,14. Olha só que interessante. Volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Ele me disse que o volume é 7.850. Igual a π, que é 3,14, vezes o raio, ó, vezes o raio, que é de 5 centímetros. Então, 5 ao quadrado vezes a altura que eu desconheço. 5 ao quadrado é 25, ó. Lembre-se que 5 ao quadrado é igual a 25, porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, eu tenho que multiplicar 3,14 vezes 25. Então, vamos lá, 5 vezes 4 dá 20. Sobe o 2, 5 vezes 1 dá 5, com 2 que foi 7, 5 vezes 3 é 15. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 3 é 6. Então, isso aqui dá 0, 15, sobe 1, dá 8, aqui dá 7. Duas casas à direita da vírgula, 78,50. Então, isso aqui é 7.850, é igual a 78,5 vezes a altura. Esse número está multiplicando, ele vai passar dividindo, ou seja, 7.850 dividido por 78,5. Agora, olha só que interessante. Eu vou pegar o número 7.850 e dividir por 78,5. Isso daqui dá igual a quanto? Isso daqui dá 100. Professor, mas como é que você sabe que é 100? Ué, é só pensar no seguinte. Vamos igualar a quantidade de casas aqui à direita da vírgula. Ó. Vamos colocar aqui um zero. Então, eu posso ignorar essa vírgula. Então, eu posso ignorar essa vírgula aqui. Ó. Então, o resultado que eu tenho é 78.500 dividido por 785. Quando eu faço essa divisão aqui, ó, está sobrando apenas os dois zeros, ou seja, 785 dividido por 785, 1. Acrescenta aqueles dois zeros ali no final, vai ser de 100 centímetros. A alternativa correta, letra B. Olha só que fácil. Pessoal, difícil isso? Espero que não, hein? Espero que vocês tenham conseguido compreender o conceito de cilindro, como calcular a área da base ali do cilindro e o volume do cilindro, essencialmente, né? A parte mais importante. Tchau, tchau e até a próxima aula.